Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens, uma nova série de vídeos com o tema Imitadores de Cristo. E hoje iremos falar sobre uma vida sem pecado. Vamos lá para o texto bíblico. O primeiro texto que eu quero ler está lá em 1 Coríntios 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O segundo texto está lá em Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ambos os textos foram escritos pelo apóstolo Paulo e ele vai trazer ali a mesma mensagem para sermos imitadores e termos a mesma atitude de Cristo. E muito se tem falado sobre ter essa imitação de Cristo, sobre ser imitadores de Cristo, sobre seguir os exemplos e os passos de Cristo. Mas qual seria esse exemplo que Cristo nos deixou? Qual seria o caminho que eu devo trilhar para ser o imitador de Cristo? E hoje iremos falar de que é uma vida sem pecado. Ele deixou esse exemplo para nós, como uma vida sem pecado. Olha o que o autor de Hebreus fala lá em Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o autor de Hebreus aqui, ele é bem claro. Ele fala que nós temos um sumo sacerdote que ele pode sim compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque Jesus ele veio como homem, ele viveu aqui na terra como homem, assim como somos, e ele sofreu por tentações e mesmo assim ele não pecou. Um exemplo de tentações que Jesus sofreu foi lá no deserto, quando Satanás chega para ele e ele tenta Jesus 3 vezes. E esse relato a gente vê lá nos evangelhos. E Satanás chega para ele e fala assim: tá vendo essa pedra aqui? Eu vejo que você está com fome. Se você está com fome, pega essa pedra. Se você é o Cristo, o Filho, né? Se você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, pega essa pedra e transforma ela em pão. E Jesus ele vai responder a Satanás com uma palavra, dizendo que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás novamente leva Jesus para o alto do monte e fala: tá vendo tudo isso aqui? Se você prostrar e adorar a mim, eu vou te dar tudo isso aqui. Ó, simples assim. Só você prostrar aqui agora e me adorar. E aí Jesus ele vai responder novamente Satanás através da sua palavra. Ele vai falar assim: olha, você tem que tomar cuidado, Satanás. Eu estou parafraseando a frase aqui de Jesus, mas ele fala assim: você tem que tomar cuidado porque só devemos adorar somente a Deus. Existe somente um digno de adoração e somente a ele devemos adorar e prestar cultos. Satanás, novamente não satisfeito, ele leva Jesus novamente no alto do monte e ele fala: olha, se você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a tua palavra vai dizer que se você pular desse penhasco, nada vai te acontecer, porque anjos irão te segurar. Novamente, Jesus ele responde: está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, sempre que Satanás ele vai tentar Jesus ele responde ali com uma palavra, com a palavra que já tinha sido escrita, com aquilo que temos na Bíblia. E Jesus ele nos deixa esse exemplo porque toda vez que Satanás vier, uma tentação vier, nós devemos agir da mesma maneira, usando a palavra de Deus para nos livrarmos ou para fugirmos das tentações ou das ciladas de Satanás. E é isso que devemos fazer. E aqui, quando fala sobre uma vida sem pecado, é claro que não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Jesus, por mais que ele veio como homem, ele era Deus também. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele venceu ali porque ele era um homem perfeito. Ele era o homem mais perfeito que já pisou nessa terra. E nós estamos muito longe disso. Nós não somos perfeitos. É claro que uma vez ou outra podemos sim cair, podemos sim errar, podemos sim falhar, mas isso não deve ser uma constância em nossa vida. Como fala que uma vida sem pecado é uma constância de pecado. Aquela pessoa que vive no pecado e não se arrepende. Aquela pessoa que vive numa constância do pecado e não vai se arrepender. Isso nós não devemos viver, porque Cristo nos deixou um exemplo como nosso sumo sacerdote para vivermos uma vida sem pecado, para vencermos as nossas
tentações. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Que Deus abençoe você.